Bom, então, agora a gente vai começar a falar sobre tabela dinâmica, gente. Eu não sei se está todo mundo familiarizado, assim, já ouviu falar sobre essa ferramenta do Excel, mas para dar uma contextualizada, né, a tabela dinâmica acaba sendo muito útil quando a gente precisa analisar, resumir, manipular alguns dados de uma tabela muito extensa, né, uma tabela de dados muito extensa, de uma forma, como o próprio nome já diz, bem dinâmica, né. Então, isso acaba sendo muito útil quando a gente precisa elaborar relatórios, mais pensando no dia a dia no mercado de trabalho mesmo. Daí, para entender melhor, né, essa utilidade, a gente vai começar do começo, mostrando alguns exemplos. E vou começar com esse exemplo mais simples, que é o da tabela de filmes mesmo. Eu vou usar a mesma aqui que a Bianca usou, de filtros e PROC-V, só com esses dados iniciais mesmo. E daí, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar essa tabela inteira. Então, eu posso usar aqueles comandos que a Bianca comentou, né? Ctrl Shift, setinha para o lado, setinha para baixo, ou Ctrl Shift espaço, que seleciona a tabela toda de uma vez. É um outro atalho possível do teclado. Daí, e assim, nessa tabela especificamente não era tão útil, né? A gente poderia selecionar manualmente e tal, mas quando a gente tem tabelas muito extensas, facilita bastante ter esse atalho, né? Daí, com a tabela selecionada, a gente vem aqui na opção Inserir, na aba superior, e depois em Tabela Dinâmica, aqui à esquerda. Daí tem algumas opções aqui, como eu vou usar essa própria tabela e não um arquivo externo, vou deixar selecionada mesmo essa primeira opção. Eu não sei se vocês estão vendo a caixinha que aparece aqui, porque às vezes dá um bug. Deixa eu... Ai, que estranho. Eu vou colocar para apresentar a tela inteira, peraí. Pronto, acho que agora vai. Agora vocês estão vendo essa caixinha, né? Show. Daí, a segunda coisa que eu tenho que decidir é se eu quero criar essa tabela dinâmica numa nova planilha, que vai aparecer aqui como uma outra abinha, ou numa planilha existente, nessa planilha, né, no caso, e daí eu selecionaria aqui uma região para deixar a nossa tabela dinâmica. Mas eu vou abrir uma nova aba aqui mesmo, então vou selecionar a nova planilha, dar um OK, e tá pronto o sorvetinho. Daí, a partir daqui, é só a gente ir brincando com essa aba direita aqui, que é bastante intuitiva também, né? Então, a gente, voltando aqui na planilha original, deixa eu só colocar isso aqui. Na planilha original, vocês podem ver que a gente foi adicionando os títulos meio aleatoriamente, né? A gente não separou por nota, por gênero, por data, nem nada do tipo. Daí, vamos supor, então, que eu quero agrupar esses filmes por gênero para saber qual que é a nota média do IMDb de cada gênero. Daí eu venho aqui nos meus campos, né, que ele já separou aqui bonitinho, escolho a opção gênero e arrasto aqui para linhas, a área de linhas. E daí ele já monta uma tabelinha aqui, em que cada linha é um daqueles grupos de gênero que estão tabelados. E a gente quer saber a nota média, né? Então eu venho aqui nessa opção da nota do IMDb e arrasto para a área de valores, que aí vão aparecer valores associados a cada gênero. Só que aqui ele fez uma soma, né, que não é exatamente o que eu quero. Então aqui tem notas acima de 10, não é exatamente o que eu estava procurando. Mas daí para mudar isso é bem simples. Eu clico aqui no título da coluna com o botão direito, tem essa opção de resumir valores por, e daí eu posso escolher a operação que eu quero que ele faça. Ele está fazendo soma, né? Mas eu quero que ele faça média, então seleciono essa opção. E aí pronto, fez a média das notas do jeitinho que eu queria. Vou só deixar aqui com uma casinha decimal. E beleza. Basicamente era isso que a gente queria fazer, né? Só que agora a gente tem uma tabela super dinâmica e pode ir brincando com outros dados. Então, se eu quiser, por exemplo, detalhar de novo quais são os filmes de cada grupo de gênero, eu pego aqui o campo de título, arrasto para linhas embaixo de gênero e daí vai aparecer essa segmentação. Posso arrastar também a bilheteria e daí vai aparecer uma outra segmentação. E assim vai, né? Então, dá para ir brincando com isso.
E daí, uma outra opção também seria, por exemplo, contar quantos filmes eu tenho de cada gênero, né? Eu não fiz isso ainda, só achei a média ali, mas não sei se ele está fazendo a média de quantos filmes. Então, para isso, eu vou pegar aqui o meu campo de título e arrastar para valores. Como o campo de título só tem palavras, né, que são os nomes dos filmes, a única operação que ele pode fazer é a contagem de títulos, né? Então, ele não poderia aqui fazer uma soma, um produto, uma média, nem nada do tipo, por isso ele já fez direto o que eu queria. Mas se não tivesse feito, eu repetiria o mesmo processo. Eu viria aqui com o botão direito, resumir valores por, e selecionaria a contagem. Beleza? Vou só deixar com uma casinha aqui. Daí, então, uma última área, né, que eu ainda não comentei, é essa área de filtros, bastante parecido com alguns filtros que a Bianca já mostrou. Mas daí, vamos supor, então, que eu quero que essa tabela me mostre só os gêneros que tem filmes com uma duração específica. Daí eu pego aqui o meu campo de duração, arrasto para filtros e ele vai gerar essa célula aqui que vai me permitir filtrar esses dados, né? Então eu seleciono aqui se eu quero só os filmes com 100 minutos. Eu seleciono, dou um OK e ele vai mostrar só as opções que tem filmes de 100 minutos. Se eu quiser selecionar mais de uma opção, é só habilitar essa caixinha aqui, ó, selecionar vários itens e venho aqui em algumas opções, dou um OK e daí ele muda a tabela de novo. Beleza? Posso deixar esse filtro mais bonitinho também, mais intuitivo para o usuário, né? Que é fazendo o seguinte, eu venho aqui no campo que eu quero filtrar, clico com o botão direito e seleciono essa opção, adicionar como segmentação de dados. Daí vai aparecer um filtro bonitinho aqui do lado. E aí eu posso ir filtrando por ele mesmo. Posso habilitar de novo a seleção múltipla aqui e ir brincando do mesmo jeito. Beleza? Bom, daí eu vou tirar esse filtro, vou deixar a minha tabela completinha mesmo e só mostrar um último ponto que eu queria comentar, que é a classificação dessa tabela. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar os gêneros em ordem crescente de nota do MDB, é só eu vir aqui nessa setinha de rótulos de linha, tem a opção mais opções de classificação, vou clicar nela, e selecionar aqui, crescente por média do IMDB. Daí eu dou um OK, e daí ele coloca na ordem crescente como eu queria. Beleza? E daí desse exemplo era isso, gente, mas é um exemplo um pouco mais simples, né? Então eu vou mostrar aqui que é essa segunda abinha que está na planilha que vocês baixaram, a de banco de dados das vendas. Essa aqui realmente é um exemplo que uma pessoa que trabalha no setor financeiro, por exemplo, pode se deparar direto, né? Então, é uma planilha de vendas, ela é gigantesca, tem mais de 2.000 linhas, nem vou descer tudo aqui, vai dar uma bugada. E daí, enfim, cada linha detalha cada uma das vendas, né? Então, detalha o cliente, o país, o vendedor, o produto, a categoria do produto, o total arrecadado nessa venda e outros detalhes que a gente não vai usar muito. Mas, enfim, daí, supondo que eu queira, por exemplo, analisar o desempenho de cada vendedor, quanto eles venderam nesse período, quantos produtos, quanto em dinheiro eles receberam, enfim. Daí é muito mais fácil eu criar uma tabela dinâmica, né? Se eu for analisar aqui aos poucos, não dá nem para saber direito para onde começar, né? Então, primeira coisa, eu vou aqui selecionar a tabela toda, Ctrl Shift espaço, foi direto. Venho aqui na aba Inserir, tabela dinâmica, repetir o mesmo processo. E daí venho aqui em Nova Planilha de novo, e ele vai criar essa planilha 3 aqui. Só por nota de informação também, gente, essa abinha, perdão, essa aba que está aqui na planilha de vocês, escrito Tabela Dinâmica Vendas, é basicamente como vai ficar a nossa tabela final.
beleza? Mas, enfim, eu vou reproduzir aqui com vocês passo a passo. Então, beleza, criamos aqui a nossa tabela dinâmica, né? Só eu clicar aqui em cima dela de novo. E daí eu posso fazer aquilo que eu tinha comentado, né? Eu quero analisar o desempenho de cada vendedor. Então, o primeiro passo é arrastar aqui o campo de vendedor para linhas. Daí, enfim, 2.000 linhas viraram umas 10, né? Já facilitou bastante a visualização. Tenho só 10 vendedores. 10... 9 vendedores. E daí eu vou analisar, por exemplo, quanto eles venderam, né? Quanto de dinheiro bruto eles arrecadaram. Daí, para isso, eu seleciono esse campo total, que é justamente o total em dinheiro, né? Que eles conseguiram na venda. E arrasto aqui para valores. O Excel fez a soma direto, né? Que era justamente o que eu queria, então nessa operação eu não vou precisar mexer. Já se eu quisesse saber, por exemplo, a quantidade de produtos que cada um vendeu, é só eu arrastar aqui o campo produto para a área de valores e ele vai fazer uma contagem, porque é o mesmo caso do exemplo anterior, né? O campo de produto só tem nomes, então a única operação que ele pode fazer é a de contagem. Daí, beleza. Eu vou deixar aqui só o total mesmo, para uma análise inicial. E daí, gente, aqui a gente pode ir brincando, né? Se eu quiser, por exemplo, saber quanto eles venderam em cada categoria de produto, eu pego aqui o campo de categoria e arrasto para linhas. Daí ele vai criar a segmentação e, enfim, posso ir brincando com isso. Daí, vou deixar essa planilhinha aqui mesmo e vou mostrar uma última ferramenta que eu queria comentar aqui, que é a de gráfico dinâmico. Então, assim, a gente tem já aqui a nossa tabelinha, mas se eu quisesse, por exemplo, criar um gráfico para tornar essa informação esse resumo mais visual, né, colocar numa apresentação, por exemplo, seria melhor criar um gráfico, né? Então, para isso, eu seleciono aqui minha tabela, vou nessa abinha Análise de Tabela Dinâmica, e aqui já tem a opção, mais à direita, do gráfico dinâmico. Daí eu clico nessa opção, vou escolher o tipo de gráfico que eu quero. Nesse caso, eu vou querer um de coluna mesmo, essa opção sugerida. Vou dar um OK. E ele automaticamente cria um gráfico que contempla as mesmas informações da tabela. Essas duas coisas vão estar conectadas, né? Sempre que eu alterar a tabela, eu mudo o gráfico. Quando eu mudar o gráfico, eu mudo a tabela. Daí, eu posso mexer só no gráfico individualmente, né? Se esse for o meu interesse. Só eu selecionar ele e aqui à direita vão ter campos muito parecidos com os que a gente mexia na tabela dinâmica, né? Daí, enfim, ele já está analisando aqui o total, né, da venda por cada vendedor. Só que se eu quisesse analisar, por exemplo, só para algumas categorias específicas, eu poderia arrastar a categoria aqui para filtros, e daí ele aparece com uma barrinha de filtro aqui. Eu posso selecionar uma, posso selecionar mais de uma, enfim, posso ir brincando. Mas aqui, por exemplo, se eu selecionar as 4 primeiras no filtro e der um OK, ele vai meio que fazer uma soma, né, das vendas de cada vendedor nessas categorias que eu selecionei. Mas se eu quisesse ver essa informação meio que fragmentada, né, quanto eles venderam em cada uma das categorias, ao invés de deixar a categoria aqui na área de filtros, eu poderia arrastar para a legenda. E daí ele vai criar dados mais segmentados, desse jeitinho. Beleza? Tá meio poluído o gráfico. Então eu vou fazer uma outra coisa, que é filtrar para ele me mostrar só alguns vendedores. Vou aqui no campo vendedor, com o botão direito, adicionar como segmentação de dados, para adicionar aquele filtro, né? E selecionar só os 4 primeiros. Daí, enfim, eu vou ter esse gráfico aqui. Beleza? E daí a gente pode ir brincando, adicionando outros filtros, como o país das vendas, né? Enfim. Tudo vai depender realmente do seu interesse, do interesse de quem te pediu o relatório, né? E, enfim, é basicamente isso. Tem várias outras ferramentas que dá para explorar, mas sabendo isso, o resto já fica bem mais intuitivo.